Era mais ou menos 2012, quando eu estava dando aula particular e a mãe da menina me chamou e perguntou se havia risco dos militares voltarem ao poder. Eu entendi a pergunta dela, ela tinha uma família que tinha sido perseguida na ditadura, uma família de artistas, compreendi o medo dela, mas disse com toda a tranquilidade que ela não tinha com o que se preocupar. Isso traz duas lições. Primeiro, que eu estava completamente equivocado. Segundo, que a história muda muito rápido e historiadores precisam ser muito comedidos na hora de fazer previsões. Então, antes de eu fazer a minha próxima previsão, vamos entender como foi a relação entre militares e política no Brasil para poder pensar no que está acontecendo hoje. Vamos lá? Oi, eu sou André Bolsinha, sou professor de História, esse aqui é o AB2, onde a gente trata de questões históricas para ajudar a gente a entender coisas que estão acontecendo nesse momento. E a história da relação entre militares e política pode ser resumida numa balança, onde de um lado existe um grupo que defende que o exército precisa ser profissional e não se meter em política, que nos anos 20 os franceses chamavam de o grande mudo, diziam que o exército tinha que ser o grande mudo, não se pronunciar, se abster de qualquer polêmica política. E, do outro lado, um grupo que diz não, que os militares, como quaisquer outros cidadãos, devem sim se intrometer e tentar contribuir, intervir nos destinos da política brasileira. Essa é uma balança que, desde meados do século XIX, fica oscilando. Às vezes, um grupo que pensa da primeira maneira que o exército deve ser profissional e apolítico tem mais força e comanda as Forças Armadas. Às vezes, o outro grupo é mais forte, tem mais peso e o exército pende para o outro lado. Mas é claro que não é tão simples assim. Dentro do grupo que defende a possibilidade de uma manifestação política do exército, há também uma subdivisão. Uma delas, um desses grupos diz que, sim, é preciso entender que é inevitável que haja a política no exército. Os militares têm suas opiniões, têm suas crenças, querem defender suas ideias e enfim, compreensível que eles se manifestem e tentem intervir para guiar o Brasil da melhor maneira. Então, se você pensa no início dos anos 30, você tinha militares conservadores, de direita, digamos assim, e havia militares comunistas, da extrema esquerda. E esse grupo entendia que os militares deveriam, sim, agir, se pronunciar, escrever, enfim, como exatamente cada grupo ia agir, isso foge um pouco do controle, mas que o exército era as Forças Armadas, mas sobretudo o exército, era um corpo plural e que, portanto, nada mais natural do que essas pluralidades virem à tona. Mas o outro subgrupo dentro dessa corrente que acha que o exército deve se pronunciar, pensava bastante diferente. Um grupo que começou a tomar força no final dos anos 20, mas ganhou força mesmo no meio dos anos 30, dizia que não, que o exército devia sim se pronunciar politicamente, devia sim agir politicamente, mas como um todo. Ele defendia a política do exército e não no exército. O primeiro grupo dizia não, os militares têm suas opiniões e podem manifestá-las e correr atrás dos seus sonhos ou dos seus ideais. Esse grupo diz que não, o exército precisa, as Forças Armadas, mas isso é sobretudo dentro do exército, o exército precisa ter a sua opinião e fazer de tudo para que essa opinião, para que essa orientação seja seguida pelo país. Historicamente já houve momentos dessa política no exército e da política do exército. Se a gente pensar a própria proclamação da República, por exemplo, é um exemplo de política no exército. O exército, as Forças Armadas não estavam em conjunto nessa ação e não tomaram o poder para dar ao Brasil uma determinada orientação. É verdade até que o exército, depois que o golpe começou, todo apoiou o golpe, mas não foi um movimento orquestrado por todo o exército. Muito pelo contrário, um pequeno grupo de jovens militares conseguiu o apoio do Deodoro meio que em cima da hora e deu o golpe. Se a gente pensar, o tenentismo é um outro exemplo de política no exército. Os tenentes não representavam as Forças Armadas, mas sim a opinião de um pequeno grupo da baixa oficialidade do exército. Se você pensar,
A Revolução de 35, a intentona comunista, é outro exemplo de um grupo de militares se manifestando de maneira violenta, tentando um golpe violento, tomar o poder e impor a visão de uma minoria. Por outro lado, se você pensar 37, o golpe do Estado Novo, é um exemplo forte de política do exército. Ali, junto com Vargas, o Vargas ainda exercia uma posição de liderança e foi fundamental para o golpe, sem dúvida, mas do lado dele, para dar o golpe do Estado Novo, tinha o exército. Ali, a alta cúpula do exército acreditava que era hora de um governo centralizado, forte, para que o Brasil pudesse entrar no caminho do desenvolvimento com a ajuda do exército. Era uma visão de Brasil do exército que ia ao encontro, era semelhante ao do Vargas e, portanto, eles se uniram, não por muito tempo. No final da Segunda Guerra Mundial, o exército rompe com a visão do Vargas, por motivos que não vêm ao caso aqui, e acabam derrubando o Vargas. Um outro exemplo de política do exército, talvez o maior exemplo, seja 64. Embora você tivesse militares que não queriam o golpe, que não desejavam o golpe, claro, é muita gente, certamente tem pessoas que pensam de maneira diferente, mas o exército acabou entrando unido. Alguns grupos tomaram a iniciativa, mas acabou sendo não só uma ação do exército, mas em seguida o exército toma o poder. Serão os generais, os presidentes do Brasil pelos próximos 20 anos, justamente para que o exército possa impor a sua visão de país, de sociedade sobre o Brasil. Bom, e hoje? Hoje a gente parece estar vivendo o momento número 1 de política no Exército. A gente, embora tenha visto crescer o número de militares participando do governo, sobretudo do governo Bolsonaro, e ele se apoiar em vários generais durante o seu governo, não há uma política militar de apoio ao governo incondicional. Tanto é assim que, num determinado momento, o Bolsonaro teve que mandar embora todos os chefes das Forças Armadas, porque não tinha o apoio incondicional que ele desejava. Então, a gente viu quando o Lula venceu que muita gente pediu para o exército intervir, melar as eleições, e isso não aconteceu. A gente sabe que o exército veio permitindo que os militares se pronunciassem, se manifestassem, ou seja, estamos vendo política no exército, mas não política do exército, já que ele preferiu se abster de qualquer ação mais radical em relação às eleições. É isso que vai perdurar daqui para frente? Nunca se sabe, mas espero que tenha ajudado vocês a entender mais ou menos as forças que existem, beleza? Gostou? Deixa um like aqui e segue a gente. Abraço!